House Connect English Language Training. Hello people! Today let's talk about countable and uncountable, an, some and any. Vamos falar sobre contáveis, incontáveis, o a e o an que se aprende no básico do inglês e o some e o n, que é usado para quantidades. Então vamos ao primeiro ponto. Some, any, an, countable and uncountable. Countable com som de A, tá? Countable and uncountable nouns. Substantivos contáveis e incontáveis. Esse table no final não é table, não é mesa, tá? É contável, é o ável. E tem muitas palavras, esse able no final, o pessoal lê able, mas é able, countable, uncountable. Substantivos contáveis, countable nouns, são coisas que você pode contar. One apple, two apples, three apples. Uma maçã, duas maçãs, três maçãs. One car, two cars, three cars. Coisas que podemos contar, logicamente. Uncountable, coisas que não podemos contar. Muitas vezes são líquidos ou algo tipo uma pasta. Por exemplo, queijo, cheese, carne, meat, milk, leite, água, water. São coisas incontáveis. Então usamos medidas. 1 liter of water, 1 litro de água. 1 kilo of meat, 1 quilo de carne. Então os incontáveis são esses. O probleminha é que tem coisas em português que são contáveis e em inglês são incontáveis. Por exemplo, pão. Eu digo um pão, dois pães. Em inglês é 1 loaf of bread. Um montinho de pão, digamos assim, loaf é um montinho. Tanto que sugar loaf é o pão de açúcar, ponto turístico. Então aqui nós temos an apple, three apples, uma maçã, três maçãs, que são contáveis, uma maçã, três maçãs. Rice, arroz, meat, carne vermelha, que é incontável. There are two kinds of noun in English, countable, C and uncountable, U. Aqui eles se referem como o C para contáveis e o U para incontáveis. Dois tipos de substantivos no caso, nesse tipo de caso, tem mais substantivos, né? Noun é substantivo, porque substantivo é o nome de uma coisa. Em inglês é mais fácil de entender. Noun, o nome de algo é o substantivo, o nome de alguma coisa. Pode ser uma coisa sólida, palpável, ou uma coisa imaginária, tipo amor, alegria. Some nouns can be countable or uncountable, but with different meanings. Alguns substantivos podem ser contáveis e incontáveis, mas com significados diferentes. Por exemplo, an ice cream, um sorvete, porque ali seria a cone of ice cream, um cone de sorvete, então você diz um sorvete. Some ice cream, um pouco de sorvete. Porque na verdade, sorvete, a substância é incontável, porque é tipo uma pasta, né? Não é um pedaço, então eu uso um cone. Pessoal, professor, uma cerveja é incontável porque é líquido? Sim. E por que eu peço uma cerveja? Porque é a abreviação de uma garrafa de cerveja. Eu quero uma cerveja, uma garrafa de cerveja. Por que eu peço um queijo? Porque é uma peça de queijo. Então, informalmente, em situações específicas, você acaba transformando eles em contáveis. Mas eles são, aqui na nossa análise, e se você for falar, são incontáveis, a não ser que seja em uso informal. O a e o an, we use an with singular countable nouns. An equals one. Usamos o a e o an com substantivos singulares contáveis. O a e o an é igual a 1, né? Tanto o a é um e uma, e tanto o an é um e uma também. E aqui colocaram o numeral one. There is a melon in the fridge. Tem um melão na geladeira. A melon, um melão. Apenas um. There is an orange on the table. Tem uma laranja na mesa. Melão começa com consoante. It starts with consonant sound. Um som de consoante, o M. Então você usa o A. A melon, a car, a table. Sempre que tiver uma consoante, geralmente é a letra consoante. E às vezes é o som de consoante, você usa o A. Quando for vogal é o AN. Para lembrar que usa vogal, a N com vogal, você lembra que o N está casando com a vogalzinha. É na, é né, é ni, é nó, é nu. Na, ni, no, nu. O N está sobrando para casar com a vogal. É apple, é elephant, é idiot. Vem depois. É
Au pair é uma palavra francesa que é empregado doméstico. And umbrella. Então sempre o AN casa certinho. Então A com consoantes na frente e AN com vogal. Não confunda uma coisa, pessoal. É som, tá? Então, por exemplo, uma casa é a house, porque casa começa com um H que é consoante. Agora, uma hora é an hour, mas hora se escreve H-O-U-R. Tem um H, mas eu não leio, então eu não conto e eu digo an hour. O H não vale, porque é uma regra de som. Vamos para o some e o N. We use some positive with uncountable nouns with plural countable nouns. Usamos o some na afirmativa com substantivos incontáveis e com substantivos contáveis plurais. O some aqui para nós vai significar uns ou um pouco. Um pouco é mais fácil de entender, porque uns confunde com um. Então, um pouco. We need to buy some butter. Precisamos comprar um pouco de manteiga. Mas manteiga não dá, então um pouco de manteiga. We need some eggs for this recipe. Precisamos de alguns ovos para essa receita. Então, o some, para incontáveis, ele é um pouco. Some butter, um pouco de manteiga. Some cheese, um pouco de queijo. Some water, um pouco de água. Some beer, um pouco de cerveja. E para contáveis, some é uns. Some eggs, uns ovos. Some people, umas pessoas. Some cars, uns carros, alguns carros. Então, você pode usar tanto para os contáveis como para os incontáveis. O some é sempre em afirmativas. Eu digo que são duas frases afirmativas. Some afirmativas. Any. We use any in negative and interrogative with plural countable and uncountable nouns. Usamos o any em negativas e interrogativas, com substantivos contáveis, plurais e incontáveis. Então, o any é só para negativo e interrogativo. Para você não confundir o any e o some no uso, é assim, tem uma menina que o nome dela é Annie. Quantas Annie vocês conhecem? A Annie ou a Annie, ela é muito negativa, sempre está imaginando o pior. E sempre muito fazendo pergunta, porque como ela é insegura, imagina o pior. Então a Annie está sempre negativa, muito negativa. A Annie, nossa, é uma menina muito negativa. E sempre fazendo perguntas, porque ela é sempre insegura. Então a Annie você usa na negativa e na interrogativa. Lembra da Annie? Ela é insegura, sempre perguntando, e ela é negativa. Ela sempre acha que vai dar as coisas erradas. Então vamos lá. Exemplo. Are there any oranges? Tem algumas laranjas, ou tem umas laranjas, é uma interrogativa. There aren't any tomatoes, ou tomatoes no britânico. Não tem nenhum tomate. Não tem nenhum tomate. É uma negativa, por isso uso any. There isn't any milk in the fridge. Não tem nenhum leite na geladeira. É uma negativa, por isso eu uso any. Is there any sugar in this coffee? Tem algum açúcar nesse café? Ou tem açúcar nesse café para nós? Interrogativa. Então, frases interrogativas e negativas, seja com contáveis, que oranges é contáveis, tomatoes é contáveis, ou incontáveis como milk e sugar, você tem que usar o N na negativa e na interrogativa. Agora, olha a segunda frase. There aren't any tomatoes, ou tomatos. Não tem nenhum tomate. A gente traduz no singular, mas escreve no plural. Em inglês está escrito ali, não tem alguns tomates. Percebe? Então, N para interrogativa e negativa. Professor, mas eu vi o N numa frase afirmativa. Pode acontecer, é mais raro. E aí ele significa qualquer. Por exemplo, um outro contexto. Would you like to have a pizza or ice cream? Gostaria de comer uma pizza ou um sorvete? Anything is good for me. Anything. Qualquer coisa é usado na afirmativa, significa qualquer. Do you prefer going to Portugal or Italy? Prefere ir para Portugal ou Itália? Oh, any place is good for me. I'm easy. Qualquer lugar fica bom para mim. Eu estou fácil, quer dizer, eu estou de boas. Entende? Então o N, nesse caso, se usa. Mas na maioria dos casos, o N é a N, que ela é bem negativa, bem pessimista, e ela sempre pergunta, interrogativa. N, negativa, interrogativa, some para afirmativa. O some não precisa aprender nada, porque se tu sabe o N, tu isola o some, né? Então, esses são os detalhes. Tem mais um aqui. É uma tabelinha, tá? Para nós revisarmos. Então, A, N, some, N. Countable, uncountable. Aí nós temos uma afirmativa
we need, uma negativa we don't need e uma interrogativa do we need. We need an apple, we need some apples. Precisamos de uma maçã, precisamos de umas maçãs. Veja que o some é umas e está em afirmativo. We need some butter, precisamos de um pouco de manteiga. Galera, veja bem, com o incontável, o some vira um pouco, com o contável ele é umas. We don't need a tomato, we don't need any tomatoes. Não precisamos de um tomate, não precisamos de nenhum tomate. O N aqui é nenhum. We don't need any rice, não precisamos de nenhum arroz. Pergunta, do we need an orange? Do we need any oranges? Precisamos de uma laranja, precisamos de alguma laranja. Que aqui seria algumas laranjas, mas em português traduz como singular. Do we need any sugar? Precisamos de um pouco de açúcar ou algum açúcar. Então, deixa eu ver que tinha mais um detalhezinho aqui. Tem um detalhe. Aqui tem o some usado em interrogativas também, que também é uma exceção. We use some in interrogative to ask for and offer things. Usamos o some em interrogativas para pedir e oferecer coisas. É muito comum oferecendo coisas. Can I have some apple, please? Some apples. Pode me ver umas maçãs comprando na feira, né? Would you like some coffee? Gostaria de um pouco de café? Ele é muito usado como would you like. Would you like some cookies? Gostaria de um biscoitinho da tua mãe, oferecendo umas bolachas lá na tua casa, aquelas que ficaram mais velhas lá para as visitas. Would you like some coffee? Gostaria de um pouco de café? Would you like some tea? Gostaria de um chazinho? Would you like some chimarrão? Para nós gaúchos aqui. Então, o some é para afirmativa, o N é negativa interrogativa, em termos gerais. Mas existem as exceções, que é essa e a outra que eu expliquei antes. Goodbye, people. Have a nice week. House Connect. English Language Training.